Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo perdeu dentro de casa para a equipe do Corinthians por 2-1. Esse jogo que é uma espécie de divisor de águas, né? Visto que no último confronto contra o Cuiabá, o técnico Turco Mohamed acabou demitido e hoje quem assumiu a equipe foi o interino Lucas Gonçalves. E já na próxima partida foi contratado para esses últimos 6 meses que restam aí, né, de Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca, né, volta à equipe do Atlético, ele deixa o seu período sabático já para assumir o cargo do Atlético e tem duas competições para disputar, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Libertadores. Eu esperava que o Atlético fosse entregue para o Cuca com uma vitória em cima do Corinthians, até porque no primeiro tempo a equipe do Atlético se demonstrou uma equipe totalmente diferente das que a gente vinha vendo, né, no comando do técnico Turco Mohamed. Se mostrou uma equipe muito mais voluntariosa, uma equipe muito mais lutadora e taticamente parece que estava encaixado dentro de campo. Fato é que o Galo consegue chegar ao seu primeiro gol, né, logo aos 9 minutos do primeiro tempo. É uma bola que sobrou para o Keno na ponta esquerda, né? Aquela bola que eu costumo falar que é a assinatura dele, né? Ele pega ali na ponta esquerda, puxa para dentro e mete a bola lá no ângulo, né? Foi assim que o Keno fez o primeiro gol do Galo, inclusive um golaço. Ele conseguiu superar lá o goleirão Carlos Miguel do Corinthians, que tem aí quase a seus 2 metros de altura, né? Um goleiro de uma envergadura muito alta. Mas o Keno parece que colocou a bola com a mão lá no ângulo do goleirão do Corinthians. O Atlético teve um primeiro tempo muito melhor, né? Continuou melhor depois desse gol do Keno e junto com a torcida conseguiu bons lances nesse primeiro tempo. E a gente viu um time totalmente diferente, com muita garra, né? Destaque para Zaratio, para Jair também muito bem na marcação. Jair que foi criticado aí nos últimos jogos não estava bem. O Igor Rabelo mantendo assim a sua média dos últimos 3 jogos, né? Talvez o único jogador que tivesse salvado esse time ao lado do Everson. Continuou muito bem, marcou o Yuri Alberto. O Yuri Alberto quase não arrumou nada nesse jogo e também conseguiu boas antecipações na partida, né? O Atlético então virou do primeiro tempo para o segundo com o resultado de 1-0 no bolso. Mas no segundo tempo parece que o Atlético sentou em cima desse 1-0 e aquele time do Turco Mohamed voltou a assombrar a gente, né? Uma semana aí após a saída do treinador, um time um pouco perdido. O Vitor Pereira desceu as suas linhas de marcação e conseguiu pressionar mais o Galo. Então o Corinthians toma as rédeas da partida no segundo tempo, consegue bons lances para o Corinthians chegar ao seu gol de empate e o Corinthians consegue chegar ao seu gol de empate com o Fábio Santos, né? Na minha opinião, uma falha do Pedrinho que não conseguiu acompanhar esse jogador Fábio Santos, né? Veio um cruzamento lá da direita para a esquerda, o Fábio Santos veio livrinho na área, só ajeitou o corpo um pouco para trás e tirou a bola do alcance do goleiro Everson. O Corinthians chega aí ao seu gol de empate. E para desalegria de todos os atleticanos, né? E também para surpresa, porque o Galo vinha melhor na partida, entrou um jogador chamado Giovani no Corinthians, jogador até novo, da base de 18 anos. Ele faz uma jogada para cima do Alonso, joga a bola na frente, o Alonso deixa a perna. O juiz foi pro VAR, viu e marcou o pênalti pro Corinthians, né? E na penalidade máxima a gente muito bem conhece o Fábio Santos, sabe toda a qualidade dele para cobrar pênalti. Ele mesmo bateu e fez o pênalti, foi comemorar com a torcida do Corinthians, né? Aí o Fábio Santos vira o jogo pro Corinthians, 2-1. O Atlético tinha aí pouco menos de 10 minutos para tentar um empate e não foi isso, né? O Atlético não conseguiu, até porque o Corinthians parou o jogo a todo momento. A gente viu um Atlético bem debilitado no segundo tempo, né? Não jogou aquilo que jogou no primeiro tempo. Uma equipe menos em cima, né? Não era esse termo que eu queria usar, mas uma equipe que não conseguiu manter a força que teve no primeiro tempo, né? Os jogadores entraram, né? Os novos jogadores que a gente também estava na expectativa de novo para vê-los em campo, o Allan Kardec, o Pavon e o Pedrinho. Não conseguiram render, né? Até porque entraram já no finalzinho da partida e o time levou a virada. O Pedrinho, na minha opinião, erra lá no lance do gol do Fábio Santos. O Allan Kardec acho que teve uma chance depois de um cruzamento, mas também não pegou bem. E o Pavon também deu um chute a gol. Fora isso, não arrumou mais nada, né? Mas fato é que na próxima semana, no jogo diante do Internacional, lá em Porto Alegre, o jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo vai ter no seu banco de reservas um velho conhecido, o técnico Alex Stivel. Cuca volta ao comando do Galo.
abre mão do seu período sabático e a gente espera que o Galo dê uma virada de chave aí do time do Antônio Mohamed para o time do Cuca. O Cuca agora pega um elenco, na minha opinião, muito mais qualificado do que o elenco que tinha no último ano, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Tem boas peças aí e a gente espera que o Cuca consiga recuperar o futebol dessa equipe, né? Hoje, como eu falei no começo do vídeo, estava com uma expectativa do Galo conseguir uma vitória em cima do Corinthians, e esse foi a maior parte do primeiro tempo e do começo do segundo tempo, porque o Galo de fato vinha muito bem na partida, né? De um time totalmente diferente dos últimos jogos que a gente viu aí. Mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians conseguiu a sua virada, né? E o Atlético foi derrotado aí mais uma vez nesse Campeonato Brasileiro, dessa vez dentro de casa. Mas enfim, agora é esquecer Turco de vez, colocar uma borracha aí nesse trabalho do técnico até aqui e vamos ver o que o Cuca vai apresentar aí pra gente nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e também na sequência contra o Palmeiras. O Palmeiras que é pela Libertadores, né? O Galo tem dois importantes jogos, o Cuca aí já pega uma bucha, vai ter uma semana para trabalhar contra o Inter e logo depois já pega o Palmeiras pela Libertadores dentro de casa, né? Jogo da ida. Deixa aí o que você achou desse jogo contra o Corinthians e também da sua expectativa para continuação aí do trabalho do técnico Cuca, que retorna ao Galo 6 meses depois de ter saído, né? 6, 7 meses. E, enfim, se você gostou aí do vídeo, se você acompanha com a gente, deixa o seu like também, compartilha com seus amigos atleticanos e chama todo mundo para acompanhar o Galo aqui na Carijoá AM.